Fala galera, aqui quem tá com vocês é o professor Enrio Casemiro e nós vamos dar aí prosseguimento a uma das aulas mais assistidas aqui no nosso canal do assunto regra de 3. Então vamos lá pessoal, espero que você esteja bem acomodado aí, bem tranquilo, bem confortável, né? Curta a nossa página no Facebook, Máfia Concursos, curta nosso Instagram e também se inscreva no canal que você ajuda muito na divulgação dos vídeos. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui nesse novo formato de aulas, onde eu vou estar apenas resolvendo exercícios, né? Você tem aí as aulas que tem teorias já no canal e aqui a gente vai resolver exercícios de concursos, né? Para nós nos aprimorarmos nessas questões, beleza pessoal? Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma questão da CESP, a CESP é essa banca pessoal, essa banquinha aqui, que é muito famosa por cobrar questões de verdadeiro ou falso, certo? Como é que funciona? Ela te dá uma afirmativa aqui, acerca de grandezas proporcionais e de matemática financeira, julgue os itens que seguem. Então, beleza. Ele traz o item aqui, né? Falando do avião, blá, 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 blá. E no final você tem que dizer se é certo ou se é errado, se é verdadeiro ou se é falso, essa afirmativa que ele nos está dando. Então vamos lá, pessoal, vamos ler devagarzinho aqui. Se um avião a uma velocidade média de 800, o que a gente faz aqui, pessoal? É muito importante quando nós estamos resolvendo questões de matemática e raciocínio lógico, nós temos que analisar os dados que nos foram dados na questão, claro, né? Se é dado, foram dados, mas nós temos que anotar esses dados. Esses dados não estão aqui à toa, então vamos lá. Um avião a uma velocidade média de 800 km por hora, gasta 2 horas e 30 minutos entre os aeroportos A e B. Então, para efetuar o mesmo percurso em exatamente 2 horas, outro valor aqui, em exatamente 2 horas, a velocidade média desse avião deverá ter um aumento de 20%. Perceba que aqui no final, ele nos traz um aumento de 20%. Ele não te dá um valor fixo, né? Os outros dados que ele nos deu foram valores fixos. Aqui não, aqui ele deu um negócio chamado aumento de 20%. Então por que se chama regra de 3 principalmente, pessoal? Regra de 3 significa geralmente que a questão vai dar 3 dados e no final vai pedir para nós calcularmos esse quarto dado. Então esse aumento de 20%, eu vou ter que calcular para saber se realmente é um aumento de 20%, aí eu vou poder dizer se a minha questão é verdadeira ou falsa, se é certo ou se é errado. Então vamos lá, pessoal. O que é a regra de 3? Vamos só relembrar aqui rapidinho a parte da teoria. A regra de 3, nesse caso aqui, ela vai ser simples. Ela vai ser uma regra de 3 simples. Beleza? Por que ela vai ser uma regra de 3 simples? Porque foi nos dado apenas duas grandezas. Duas grandezas nos foram dadas aqui para serem relacionadas. Quais são essas grandezas? Um avião a uma velocidade média de 800 km por hora. Opa, velocidade é a nossa primeira grandeza. Então vamos anotar aqui, pessoal. Vamos começar a resolução do nosso exercício. A velocidade em quilômetros por hora é a nossa primeira grandeza. Qual é a grandeza que ele está relacionando aí, pessoal? Vamos ajeitar isso aqui. Qual é a grandeza que ele vai estar relacionando aí? É o tempo. Perceba que aqui no enunciado ele fala o seguinte. Uma velocidade média de 800 km por hora gasta 2 horas e 30 minutos entre os aeroportos A e B. Então ele está falando aqui de tempo. Vamos anotar o tempo. Tempo, que aqui nesse caso, 2 horas e 30 minutos, vamos colocar em horas. Beleza? Entre os aeroportos A e B, então para efetuar o mesmo percurso em exatamente 2 horas, a velocidade média deste avião deverá ter um aumento de... Então coloca aqui, ó, velocidade a 800 demora 2 horas e 30 minutos. Só que, como nós vamos admitir como hora, nós temos que lembrar aqui, pessoal, que 30 minutos... Tem uma aulinha aqui no canal que se chama Sistema de Medidas. Então, se você tem alguma dúvida de como eu faço essa conversão, vai lá dar uma olhadinha, não custa nada. Você aprende e todo aprendizado é válido. 30 minutos equivale a 0,5 hora ou meia hora. Então, ao invés de eu colocar 2 horas e 30 minutos aqui, pessoal, eu vou colocar 2 ou 2,5 horas. Tranquilo. Nossa primeira parte foi feita. Agora, para efetuar o mesmo percurso em 2 horas, a velocidade média desse avião deverá ter um aumento de 20%. Será que vai 20% mesmo? Vamos colocar um X aqui e vamos descobrir. Beleza? Vamos começar agora a parte teórica aqui de
Regra de 3. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar qual das grandezas está com x. Nesse caso, a velocidade é a nossa grandeza com x. O que a gente faz? Coloca uma setinha para baixo, né? Coloca uma setinha para baixo. Foi o macete que eu dei na última aula. Então, a gente sempre coloca aqui uma setinha para baixo. Beleza. Pode ser para cima? Pode ser para cima. Mas você tem sempre que colocar na mesma direção que você começar. Então, para a gente manter um padrão, vamos colocar a setinha para baixo e fim de papo. E aqui eu vou relacionar essas duas grandezas, velocidade e tempo, através de uma pergunta. Ué, que pergunta? É só a gente lembrar do seguinte, pessoal. O que vai acontecer nesse caso se eu aumentar a minha velocidade? O que vai acontecer nesse caso, pessoal? Se eu aumentar a velocidade, significa que eu vou chegar mais rápido, né? Quando nós queremos chegar rápido a um certo destino, basta com que nós aumentemos a velocidade. E, de forma contrária, aí, se eu quiser demorar um pouquinho mais para chegar, eu vou diminuir a velocidade. Então, o que acontece quando a velocidade diminui? O tempo de chegada ou tempo de percurso aumenta. Então, perceba, pessoal, que quando eu falo que um diminui e o outro aumenta, são grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta e a outra diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Então, à medida que eu tenho a velocidade diminuindo, o que acontece com o tempo? Aumenta. Eu coloco uma setinha para cima, em sentido contrário aqui, que eu botei a primeira para baixo, coloquei a primeira para baixo, então essa segunda setinha aqui eu vou colocar voltada para cima, né? Para identificar que são grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo, se eu diminuo a velocidade, aumento o tempo, e se eu aumento a velocidade, diminui o tempo. São setinhas contrárias. Só que eu não posso, aqui que está o pulo do gato da questão, eu não posso resolver se as setinhas estão em sentidos contrários. Eu tenho que transformar isso aqui para poder eu colocar em fração. Como que vai funcionar isso? Inverte um dos lados. Nesse caso aqui, eu vou escolher inverter o lado que tem o x. Como é que inverte? Fácil. Se está o 800 em cima, agora o 800 fica embaixo. Ao invés de eu colocar na minha fração 800 sobre x, eu vou colocar x sobre 800. E o que eu faço com o segundo lado, professor? Nada. Eu só vou inverter um dos lados. Ué, por que eu só vou inverter um dos lados? Por que eu só vou inverter um dos lados, professor? Porque eu quero deixar os dois lados iguais. Quando eu mexo nesse lado aqui, a minha setinha não está mais para baixo, a minha setinha está para cima. Já quando eu permaneço com esse lado na mesma ordem, a minha setinha continua para cima. Agora sim, as duas setinhas estão voltadas para a mesma posição. Sendo assim, eu posso transformar isso aqui numa igualdade de frações. Então, se eu posso transformar, eu acho que eu peguei a cor errada. Se eu posso transformar isso aqui numa igualdade de frações, x sobre 800 igual 2,5 sobre 2. Como é que eu resolvo isso? Tem uma aulinha aí que fala sobre isso também. Multiplica-se meios pelos extremos, ou seja, multiplica cruzado. X vezes 2, 2x igual 800 vezes 2,5, eu vou colocar devagarzinho aqui, 800 vezes 2,5. Vou apagar aqui que saiu bagunçado. 800 vezes 2,5. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se você confunde, às vezes, colocar um x aqui, porque já tem um x na questão, você coloca um pontinho. Esse pontinho também significa multiplicação. Beleza, não atrapalhou o nosso cálculo. Nós, ao calcularmos 800 vezes 2,5, eu vou obter um resultado que é igual a 2.000, né? 2.000. E 2.000 dividido por 2, 1.000. Beleza. Eu descobri o que exatamente com isso? Que esse x aqui vale 1.000. Se esse x vale 1.000, significa que se eu diminuir, se eu aumentar a velocidade, né, para eu chegar num tempo menor, eu vou aumentar de 800 para 1.000. Mas será que esse 1.000 equivale a 20%? Que é o que a questão está nos trazendo aqui? Aí eu vou ter que fazer uma outra regrinha de 3. Eu vou ter que descobrir se esse foi um aumento de 20% realmente. Como é que eu posso fazer isso, professor? Dá uma olhada aqui, pessoal. Bem facinho. Só é lembrar da aula de porcentagem. Quem não lembra, pode dar uma assistida aí no canal, dar essa fortalecida na nossa aula e fortalece a sua base também, né?
Como é que funciona aqui, pessoal? 800 que eu tinha lá no começo, ele era o meu 100%, certo? O 800 que eu tinha lá no começo é o meu 100%. E quando eu aumento para 1000, isso aqui vai aumentar minha porcentagem. Então eu vou chamar aqui de Y. Beleza, podia chamar de X, podia, mas eu já usei X na minha questão, vou chamar de Y. Como é que eu resolvi isso, pessoal? Mesma coisa, multiplica-se cruzado. Y vezes 800, eu vou obter 800Y. 1000 vezes 100, 1000 vezes 100. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso cortar 2 zerinhos do 800 com 2 zerinhos de qualquer um desses. Vou cortar o do 100. E aí o que me resulta? O que me resultou aqui? Sobrou 8y igual a 1000. Não é isso? 1000 vezes 1, 1000. 8y igual a 1000. Quando eu efetuar essa divisão, eu vou encontrar que 1000 dividido por 8 é 125. 125 o quê? 125%. Se 800 é 100%, 1000 é 125%. Então qual foi o aumento, pessoal? Foi de 20%? Não! O aumento foi de 25%. Então é só marcar aí e correr para o abraço. Essa questão está feita. Opa! Eu ainda estou pegando a manha das coresinhas aqui. Beleza. Errada, pessoal. Errada. O aumento não foi de 20%, o aumento foi de 25%. Beleza? Tranquilo? Então vamos passar para a nossa segunda questão de regra de 3 simples e matar essa parte aí de regra de 3 simples. Tranquilo, pessoal? Tranquilinho? Então vamos lá, já temos aqui no quadro a nossa questão de número 2. A nossa questão de número 2 aparecendo aqui na tela, ela também é uma questão da CESP. Considerando que uma torneira totalmente aberta despeje 10 litros de água em um tanque, primeiro númerozinho que apareceu aqui, 10 litros de água em um tanque, no tempo de 1 minuto, outro valor, 1 minuto. E assumindo que essa vazão seja mantida, julgue os itens seguintes. O que é a vazão, pessoal? A vazão, você tem aqui um recipiente, e ele tem um buraco, e vai começar a pingar. A partir do momento que eu tenho um fluxo contínuo, esse fluxo contínuo é chamado de vazão. Beleza? Nesse caso, a vazão aqui está dizendo que é 10 litros por 1 minuto. A cada minuto, 10 litros são desperdiçados. Se o tanque tiver capacidade para 1000 litros, a água vertida pela torneira atingirá 85% da capacidade do tanque em 1 hora e 25 minutos. Como é que funciona isso? O tanque, pessoal, nesse caso, vai ter capacidade de 1000 litros. Né? A questão falou em torneira, mas o raciocínio aqui para o buraquinho pingando é a mesma coisa de uma torneira pingando. Pode ser uma torneira bem aqui. Eu vou tentar desenhar uma torneirinha aqui. Vai lá, tá aqui o registro. Tá aqui a saidinha da torneira. Tá lindo, beleza? Tá linda a torneira. 10 litros de água por minuto. Se o tanque tiver capacidade para 1000, a água vertida pela torneira atingirá 85% da capacidade do tanque em 1 hora e 25 minutos. Ou seja, está relacionando duas grandezas aqui na vazão, pessoal. Qual é? Capacidade e tempo. À medida que ele diz que a capacidade aqui está em litros e o meu tempo vai estar em minutos. Foi o que ele disse lá no começo da questão. Capacidade em litros, tempo em minutos. São 10 litros em 1 minuto. A capacidade do tanque agora é 1000. Ele quer saber quando que a água vai atingir o volume de 85%. Quanto é que é 85% de 1000, pessoal? Se eu fizer essa continha aí, eu vou encontrar 85% de 1000 é 850. Ou seja, em quanto tempo eu vou conseguir 850 litros em X? Facinho, já montamos nosso problema. Se o tanque tiver capacidade para 1000 litros, a água vertida pela torneira atingirá 85% da capacidade, ou seja, 850 litros em 1 hora e 25 minutos. Então, esse último dado que nos foi dado aqui,
ele vai ser a nossa suposição. A gente não sabe se é realmente 1 hora e 25 minutos, nós vamos chamar de x. Chamando isso aí de x, tá aqui o nosso problema, beleza? Vamos fazer aquela velha perguntinha, pessoal? Aquela velha perguntinha. Se a capacidade aumenta, o que acontece com o tempo? Bom, nesse caso eu tenho grandezas diretamente proporcionais, porque a gente está trabalhando com vazão. Quanto maior o volume do tanque, mais tempo vai demorar para ser esvaziado. Quanto menor o volume do tanque, menos tempo demorará para ser esvaziado. Então, vamos chegar aqui no x, o que eu falei? Aquela grandeza que tem um x, a gente coloca a setinha para baixo e a gente faz a pergunta. Se aumenta a capacidade do tanque, o que acontece com o tempo? Aumenta. Se diminui a capacidade do tanque, diminui o tempo. Como são grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra também aumenta, e quando uma diminui, a outra também diminui. Então, as duas setinhas aqui nesse problema estarão para a mesma direção. Como eu coloquei a primeira aqui para baixo, a segunda também vai estar para baixo. Tranquilinho? Agora é só correr para o braço e resolver. Porque aqui eu não preciso inverter nada. Os dois já estão com a setinha para baixo, eu só faço montar o problema. 10 sobre 850 igual 1 sobre x. E aí, o que eu faço, pessoal? Multiplico cruzado. X vezes 10, 10x. 1 vezes 850, 850. Posso cancelar os zeros. Eu podia ter cancelado antes já, mas deixei para cancelar agora. Sobrou o quê? X igual 85. 85 o quê? Se a gente está trabalhando com minutos, 85 minutos. A questão falou em minutos? Não, a questão falou 1 hora e 25 minutos. Facinho. O que são 85 minutos, pessoal? Se não, nada mais, nada menos que 1 hora e 25 minutos, desculpa. Por quê? Porque 1 hora nós sabemos que tem 60 minutos. Então, a partir do momento que eu tenho 85 minutos, eu tenho 60 minutos mais 25 minutos. Ou seja, esses 60 minutos, que equivale a 1 hora, mais 25 minutos. Ou seja, 1 hora e 25 minutos. Está correta? Está corretíssima, pessoal. Vai atingir 85% da capacidade em 1 hora e 25 minutos. Beleza, pessoal? Espero que você tenha absorvido aí a nossa regra de 3 simples. Na continuação dessa aula, eu estarei resolvendo questões de concurso de regra de 3 composta. Nos vemos na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Curta aí a nossa página no Facebook e no Instagram. E siga nosso canal, pessoal. A parte mais importante desta aula é você chegar aqui no canal e se inscrever. Beleza? Espero que você tenha aprendido. Tchau, tchau, pessoal.